Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre o método C-LOVES. O que será isso, hein, que Roberta Carvalho vai falar para a gente? É a nova medicina germânica. Ela vai falar tudo. Estou assim, ó, animada para saber. Mas antes, vamos lembrar, curtir o canal, compartilhar, divulgar. Eu sempre falo para todo mundo, vamos plantar a sementinha do despertar, passar informação para todo mundo. Por isso que criamos esse canal. Quanto mais pessoas despertam nesse planeta, um planeta melhor vamos ter para todo mundo. E assim a gente vai, firme e forte na missão. Por favor, se inscreva, compartilhe, encaminhe, comente. E a gente vai, ó, evoluindo o canal, o logaritmo do YouTube vai entendendo que você gostou do conteúdo, vai passando para você a informação e atingimos mais pessoas para tornar esse planeta mais desperto, que é esse o objetivo, né, minha gente? Vamos falar, antes de chamar a Roberta, vamos falar do flutuar. Vocês sabem que eu amo, toda semana estou agarrada aqui falando do flutuar. Quem não conhece, o flutuar é uma técnica fantástica de flutuação que ele tem em São Paulo. É um espaço em Pinheiros, que eles têm várias cápsulas e são grandes. Quando eu falo cápsula, a pessoa pensa que vai ficar entalada num trocinho. Não é, gente. É do tamanho de um Fusca, assim, grande. Você pode abrir o braço, perna, tudo. Você fica literalmente flutuando, boiando naquela água. É uma água extremamente salgada, com sal de magnésio, que é muito bom para a saúde do corpo. E nesse ambiente, eles botam sound healing, bota cromoterapia. Você pode também fechar a cápsula e apagar as luzes. Eu, sinceramente, eu gosto de fazer toda a experiência bem bonitinha. Eu fecho a cápsula, apago as luzes, também tiro o som. Eu gosto de ficar o silêncio absoluto para ficar, ó, concentrada no meu interior. É uma meditação, né? Quem tem dificuldade para meditação é uma excelente possibilidade, uma ferramenta muito legal. Eu confesso que eu não tenho dificuldade com meditação, eu medito bem, desdobro, faço todos os paranauê aí bacana. Mas, quando eu vou no flutuar, sempre tem um insight. Eu vou, faço a minha experiência de 1 hora, e quando dá uns 10 minutos, eu começo a ficar meio sem percepção tátil, sensorial. Por quê? Porque a água é da mesma temperatura do corpo. Aí o que acontece? Tem uma hora que você não consegue mais saber o que é pele da gente, o que é água, o que é ar, é tudo meio que a mesma coisa, você se sente assim, como se fosse expandindo, é muito gostoso a experiência, é muito agradável. Então você começa a meio que dar uma relaxada muito profunda, com uma meditação muito profunda e é batata, sempre, 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 assim, no final, nos últimos 10 minutos, pelo menos para mim, sempre nos últimos 10 minutos, puf, vem um insight, vem uma informação, vem alguma coisa que eu estava assim questionando se faço ou se eu não faço, ou eu estava pensando em algum problema específico e vem a solução daquele problema. É aquela coisa que a gente já sabe, quando a gente dá voz ao silêncio, a voz responde para a gente mesmo, porque o nosso interior está respondendo para a gente. E na Flutuar eu sempre consigo isso, eu acho maravilhoso, super indico. E também vocês têm, ó, cupom de 25% de desconto. Quem não quer um descontinho, entre em contato na Flutuar BR ou flutuar.me, que vocês vão falar tudo lá com o pessoal. Tem 40 minutos, 60 minutos, acho que tem de 30 também. Mas pega o de 45 ou de 60, que acho que é a experiência mais agradável. Tem um espaço para você tomar um banho, fazer a experiência, depois da experiência, obviamente, salgado, totalmente tem que tomar outro banho. Tem um espaço lá para você secar cabelo, desodorante, tudo de banheiro que precisar, creme para cabelo também tem, leave-in. Então, eu levo tudo meu, mas quem quiser, esqueci, não tem problema, lá tem tudo e você não paga nada mais por isso, faz parte da experiência, você no final tomar seu banho, se organizar todinho para você ou ir trabalhar, ou ir para o shopping, sei lá, ou ir para casa, fazer o que você quiser. Então, outra coisa legal é, obviamente, sozinho, você está sozinho numa sala, ninguém entra, se quiser trancar, você tranca, e você pode fazer a experiência de biquíni, de sunga ou pelado, então não tem que, esqueci biquíni, vai de qualquer jeito, tira a roupa, toma um banhozinho e entra, tá tudo certo. Eu faço de biquíni porque eu sempre posto. Eu fico filmando, minha gente, tá na Flutuar. Eu sempre estou fazendo divulgação porque eu adoro, então eu sempre vou de biquíni. Mas tá na rua, não sei o quê, tem um tempo, corre lá, curta essa experiência, que eu tenho certeza que você amar. Vai amar. A experiência da Flutuar é muito legal e experiência. Experiência. Vai lá. Vamos lá. Depois você me conta. Depois manda aqui mensagem para mim no meu Instagram. Comenta, Guta, fiz o flutuar. Me conta aí. O que é que vocês acharam?
Quero saber. E, logicamente, aproveita os 25% de desconto, que ninguém é besta, né? Desconto é sempre bem-vindo. E falando em flutuar, falando de corpo, de alma, Roberta, seja muito bem-vinda a essa nova medicina germânica, mulher. Conta pra gente que coisa maravilhosa é essa? Obrigada, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E é muito interessante mesmo, até o patrocinador que você trouxe, que é o Flutuar, ele tem tudo a ver com germânica, e a gente fala ao longo aqui, muito a ver, por causa do que faz a água salgada na temperatura do corpo. Mas vamos aí, olha que me fala detalhes. Nada foi por acaso. Mas, Né? eu agradeço de coração a oportunidade de estar vindo aqui, de trazer meu método, de trazer, na verdade, a medicina germânica, que ela é o avanço, ela é o jeito novo de pensar, de entender o corpo, de entender a mente. É a forma mais, eu acho que é a parte mais infantil, como ser, né, o ser humano na parte mais infantil emocionalmente. Aí ele vai encontrar o que é o conceito da germânica, porque é como a gente pensa, como a gente é, e aí é onde a gente encontra os nossos processos. É muito interessante. Mas Primeira vez que eu entrei em contato com a medicina germânica e comecei a estudar e fiz entrevista com outra pessoa, eu fiquei tão impressionada, eu digo: "Caramba, é tudo como a gente já sabe, né, tudo conectado, é tudo ligado". E como repercute fisicamente em situações específicas de emocionais específicos, em partes específicas. Eu digo: "Nossa, como". É uma maquininha, né, essa maquininha, ainda bem que tem pessoas inteligentes que sabem disso, compreendem, criam técnicas que feito você esse método maravilhoso, para poder ajudar todo mundo a desenvolver e usar essa máquina, né, esse corpo físico que a gente está aqui nesse planeta, de maneira melhor possível, né, e que a bichinha dure, né, esse corpinho dure, por favor, querido, se for para eu ficar aqui, pelo menos que ele dure com qualidade. Quanto mais a gente entender a nossa mente, mais o corpo dura. Essa é a ideia, né, dela. E é muito interessante falar mesmo de métodos usando a germânica, porque a germânica em si, ela se tornou um pouco complexa, porque o jeito de explicar, o jeito de notificar, ela foi construída de uma forma meio complexa, porque na década de 80, quando o Dr. Hammer trouxe essa visão nova do que ele passou por um trauma, e ele desenvolveu um câncer raro. E aí nele, imagina, ele é um oncologista, trabalhando num hospital muito, muito famoso lá, né, da Alemanha, e na década de 80, no boom, né, da quimioterapia, no boom da AIDS, né, das doenças pandêmicas aí que estava acontecendo, epidêmicas na época, e isso, como chama, trouxe para ele queria trazer às pessoas um conforto para as pessoas no desespero da doença. Então, só que ele era um médico conceituado, oncologista, que é o especialista do especialista dentro da medicina. Como que ele ia conversar com os pacientes e com as pessoas para entender o que era germânica? Então, ele trouxe embriologia, ele trouxe como funcionava a fisiologia do corpo. E os primeiros alunos tinham que ser médicos ou da área da saúde para entender como ele explicava. E eu aprendi com a discípula do Hammer. E ela vinha com toda essa parte, a médica, então ela trazia toda esse peso de que a pessoa, o paciente, não precisa de toda essa informação. Porque, no final, é o paciente que tem que entender a germânica na vida dele. Então, ficava um espaço muito grande entre o profissional de germânica e o próprio paciente. E eu entendo que até seja por isso que a germânica não seja tão assim, divulgada, pela dificuldade de se conversar dela. E eu peguei isso e eu comecei a perceber que o que acontece? Quando eu fiz a medicina germânica, ela veio numa fase da minha vida que eu estava estudando terapias no geral. Né? A minha formação principal é odontologia, eu sou especialista em dor facial. Então, assim, a minha vida é escutar ais, né? Ai, são os queixosos. E assim, durante o curso de dor facial, eu fiz aqui em São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, e eu fiz esse curso no HC, no Hospital das Clínicas, que é um lugar que tem muita oportunidade de aprendizado, porque lá tem paciente do Brasil inteiro. Hoje já está mais direcionado, mas na época que eu fiz, isso já vai para 18, por aí, 15, 18 anos. Não vamos fazer conta, tá? Fiz aí. Um tempinho.
Um pequeno tempo. Aí que vinham muitos pacientes, todos com aquelas doenças raras. Então, imagina você dentro de um hospital aprendendo sobre dores em lugar que tinham dores raras. E na época, eu era da odonto, então a gente ficava preso em cirurgia e remédio. Não tinha o que fazer. E para mim sempre foi muito complexo isso de cirurgia e remédio. Não que eu sou contra, mas eu acho que se a pessoa puder fazer algum tipo de procedimento que diminua a cirurgia, fazer um, né? Hoje a gente faz uma cirurgia para remoção de câncer. Graças a Deus, está se diminuindo o tamanho dessa cirurgia. Antigamente, tinha uma pintinha, vamos supor, aqui na bochecha, arrancava globo ocular, nariz, né, lábio, tirava tudo do rosto. Hoje não, tem uma margem de segurança, mas tem exames específicos para poder dar margem de segurança. Então, imagina, na década de 80, Dr. Hammer, desse tumulto, que eu também peguei isso no hospital, para poder diminuir a dor emocional de ter um câncer. Porque, na verdade, é esse movimento do Dr. Hammer. Né? Então, só voltando um pouquinho, por que eu entrei na Germânica? Porque os pacientes eram queixosos e de dor facial, sabe neuralgia do trigêmeo? Que a pessoa não consegue passar o dedo, assim, que dá choque violento no rosto. As pessoas horrível. que entram lá no HC, eu fiquei impressionada com uma coisa. As escadas, as janelas, todas têm grade. Por quê? Não é segurança para entrar ladrão, alguma coisa. Não, é para o paciente não se jogar. Porque aonde fica a dor facial, a dor da odontologia, ela fica junto com a psiquiatria no HC. Porque dor deixa a gente alucinado, deixa a gente louco. Imagina você uma semana com dor, 2 semanas, 3 meses, já é crônica essa doença em você. E as pessoas loucas, qual era o jeito de tratar? Só para vocês saberem como que se trata a neuralgia de trigêmeo. Você faz uma cirurgia lá atrás, do céu da boca, mais para trás um pouquinho, você vai lá e disseca o nervo, corta um pedacinho para ele não ter mais sensibilidade. Então, como que cura? Tirando a sensibilidade. Então, não cura, na verdade. Aí, a sensação que a pessoa tem é que está com o rosto gordo. Sabe quando a gente toma anestesia de dente e fica inchado, fofo? Essa sensação para sempre. Essa é a cirurgia de dissecação do nervo. Para quê? Para tirar a dor. Aquilo era tão traumatizante, porque o paciente reclamava de dor, depois ele reclamava a vida inteira que era fofo. Ele sempre continuava reclamando. Sempre foi isso. E o que acontecia ali, que eu já comecei a ficar de olho? Tudo começou ali. Tinham pacientes que tinham problemas muito sérios. Tinham mutilações, não tinha nariz, não tinha. E eram felizes, estavam agradecendo a vida. E tinha outros que não tinha nada. Ia lá para fazer ajuste de prótese, colocar alguma coisa, porque dentro do HC também tem odontologia. Sempre relacionado com pacientes doentes, mas era mais os casos mais simples. E o paciente muito mais queixoso, o paciente muito mais amargurado. E aí eu começava a perceber que durante as nossas terapias lá, o que eu fazia lá? A gente fazia a parte de descobrir onde era a dor facial, e eu fazia essa parte de ajuste de próteses, ajuste de placa de mordida, que é o tratamento de articulação. Essa parte que eu fazia estágio lá. Aqueles pacientes que estavam mutilados e eles tinham problemas grandes e estavam felizes, o ajuste era legal, o paciente era feliz e o resultado do tratamento fazia resultado. O paciente que tinha pouca coisa para fazer, mas ele era muito queixoso, o tratamento nunca terminava. Parecia que ele ia lá para se queixar. Lá era, então, o muro da lamentação. O paciente chegava lá para poder reclamar e pedir, pedir e pedir. Isso me deu um clique. E lá também, no HC, durante essa época, a gente fez estágio por um período com o Dr. Lin, que ele era o profissional que era, como que eu falo? Ele trouxe para o Brasil a acupuntura, um senhorzinho, um chinesinho, sim, bem senhorzinho. E nesse lugar, que ficava junto com a fisiatria, que é uma área da medicina que cuida o quê? De dores musculares, problemas musculares, lá se fazia acupuntura. Hoje a gente entende que a acupuntura não é só para dor, mas a gente está falando de 15, 20 anos atrás. Então, ainda a gente tinha esse olhar de acupuntura só para dor. E lá era para isso. E lá eu fiquei impressionada que as paralisias faciais, que a gente tem bastante, com a acupuntura, tinha pessoa que estava com paralisia há 5 anos, sabe, 10 anos, saía de lá piscando, depois de 2, 3 consultas. Isso, para mim, era muito, muito revolucionário. Então, dentro de um hospital, fazendo um curso que eu achei que era um curso besta, no final, eu entendi que os nossos humores, o jeito de ser, fazia diferença no tratamento.
eu percebi que aqueles pacientes que se submetiam a uma terapia que não era nem alopática, né? Não tinha remédio, era agulhas, que na época eu não sabia o que era acupuntura. Aí eu comecei a ficar lá e aí eu também fiz um curso de acupuntura. Então, quando eu entrei na Germânica, quando eu fiz a minha odontologia, ela passar de uma odontologia física por uma odontologia energética usando as acupunturas. Só que eu percebia que essa acupuntura e a emoção do paciente fazia os tratamentos odontológicos darem certo. E aí a gente começou a entender de sentimento. Foi aí que eu comecei a escutar. Aqui em São Paulo tem uma rádio mundial. E aí tinha uma senhora, que é uma médica, que ela falava de medicina e eu escutava todo dia aquilo que ela falava de acupuntura. E naquele dia ela falou: você sabia que tem um doutor alemão que descobriu que existem vários tipos de câncer e cada câncer tem uma emoção associada? Aquilo me fez um clique e eu comecei a ficar louca atrás do que era medicina germânica e não tinha nada. A internet era muito ruim, hoje a gente sabe que é boa, então a gente ia encontrar qualquer coisa, mas era muito ruim a internet, não tinha livro, não tinha artigo, não tinha nada. Aí foi quando eu vasculhando, eu encontrei a minha professora e aí eu fiz o meu curso, e nós estamos falando isso já de 2011, por aí, 2010, 2011. Então já temos aí quase 14 anos de germânica que eu estudo e que eu aplico germânica. Então, assim, a germânica ela entrou num contexto de quê? Como olhar o paciente com outros olhos. Porque eu sabia que uma cirurgia, uma placa de mordida e um aparelho, eles não vão ser substituídos por nada. Quando o paciente é cirúrgico, ele vai ser. Se é um paciente medicamentoso, ele vai ser. Porém, todos eles são pacientes emocionais. Então, quando a gente faz esse clique dentro da clínica, a gente abre o leque de entender a mente humana. E aí, minha filha, não parei mais de estudar. Então, foi aí. Só que, quando encontrei a germânica, e é por isso que eu fiz o meu método, ela é difícil de passar. Ela é difícil de ensinar, porque logo que eu entrei na germânica, eu me apaixonei tanto por ela, que depois que eu terminei o curso, eu comecei a fazer mentorias, fazer monitoria dentro do curso, e eu virei professora de germânica. Só que eu tinha que ensinar nos moldes dos professores que eu fazia parte da equipe. Então, eu ia lá para dar uma aula de um tipo de um sistema. Então, eu tinha que dar daquela forma. No final, eu estava dando aula de anatomia, aula de fisiologia, e no final, eu trazia um pouco de germânica. E eu percebi que eu não precisava falar de anatomia e fisiologia tanto. E eu podia falar da germânica já com o aspecto de quê? De ganho de consciência. E aí eu fui fazendo o quê? Dando um robertês no curso. E aí no final, os alunos falavam assim: nossa, mas a Roberta ensinou mais legal, eu entendi melhor com ela. Eu chegava no curso, às vezes todo mundo estava perdido, e aí eu sentava na cadeira lá na mesa e falava: o que acontece? O que vocês estão perdidos? Eles: a gente não entendeu nada. Aí eu pegava a lousa e fazia o esquema total do que é a germânica, de um jeito bem assim simples, como se eu estivesse explicando para uma criança. Que eu também ensino isso. A minha filha hoje tem 14, mas desde pequenininha ela entende germânica. E eu ensinei assim para os alunos e eles começaram a perceber. E aí eu fui colocando coisas mais na germânica, porque a germânica é um diagnóstico, é como entender a sua emoção se transformou em doença. E aí eu comecei a incluir outras terapias e aí surgiu o Siloves, que são 3 terapias de base, tem muito mais, mas basicamente ela tem a própria germânica, que é o carro-chefe do Siloves, tem análise corporal, porque também não adianta nada eu falar de germânica se, para mim, eu tenho um tipo de entendimento do mundo. Para você, você tem outro entendimento do mundo. O que muda entre a gente? A nossa personalidade. E a personalidade também é lapidada e também mostra no nosso corpo. Isso é uma terapia que foi difundida pelo Reich e pelo Alexander Lauer, lá nos Estados Unidos. Hoje existe uma técnica mais modernizada que está divulgando, mas eu peguei parte dela e coloquei no Siloves. E a outra que explodiu, que é a constelação familiar. Porque também saber que as nossas emoções causam as nossas doenças, até aí todo mundo já entendia que é psicossomática essa palavra. Porém, eu entender que as informações que vieram da minha família, do clã, também interferem na minha vida, isso corrompe. Então, quem é você no universo aí? Você é uma pecinha que influencia o seu meio ou é o meio que influencia você? E nesse jogo de quem tem mais poder é o Siloves. Entendeu? Por isso que eu falo, é um contexto interno com externo. Toda terapia ela acaba olhando um lado. Eu falei, não vou fazer uma terapia única, vou fazer uma tríade, que assim eu consigo melhorar um pouquinho
o olhar desse paciente, e sendo simples, né? Então, hoje eu vou passar aqui um pouquinho das noções deles, e vocês vão entender que aqui, ao longo desse tempinho que a gente vai ficar conversando, vocês já vão começar a se identificar o que vocês têm, como vocês são, quais as doenças que vocês podem atrair, né? Quais que vocês estão tendo hoje, que pode começar a ter aí um caminho para você se entender emocionalmente. Entendeu? Então, foi assim que... Maravilha, já ia dizer, fala cada um para todo mundo entender mais. Eu entendo alguma coisa de medicina germânica, mas eu não tenho curso, nem entendo profundamente ainda não, em novembro de 2024, que estamos gravando, porque foi engraçado, eu fui assistir uma gravação que eu fiz uns meses atrás, aí eu falei, não, porque eu não sei disso, mas hoje em dia eu sei muito daquilo que eu falei que não sabia. Naquele momento eu não sabia. Hoje eu não sei, é verdade. Hoje eu não entendo tanto de medicina germânica, eu sei alguma coisa, mas não entendo profundamente. Então, já estou animadíssima para você explicar aí essa tríade que você conseguiu desenvolver, que eu achei ótima. Ficou uma graça. E o nome é super sugestivo, quando a gente entendeu. Já gostei. Porque se loves é se ame, né? Então, se ame. Mas o se loves, ele tem um porquê. O C do se loves é o sistema emocional. Então, é um sistema emocional que a gente está aqui mostrando. O se loves é uma forma de comunicação, é como você se mostra para o mundo, como você é. O loves é uma palavra composta de 5 letras, e essas 5 letras, cada uma delas representa uma personalidade. Isso é a parte da análise corporal. Então, você se identifica. Se você é o L, né, do loves, de lógico, então, o lógico, eu vou falando cada um e a gente encerra terminando no S. Então, o lógico, de L de lógico, são aquelas pessoas que são retilíneas. São aquelas pessoas que são compridas, altas. Pode ser baixinha também, mas ela é comprida, magrinha. Você vê a estrutura, que eu não tenho nada de lógico, né? Você vai ver o cotovelo, a pessoa que mostra o pulso tem osso. Eu falo que a saboneteira já, né? A minha nunca existiu. Então, assim, aquelas pessoas que aparentemente mostram os ossos. Pessoas que têm os olhos maiores, tem aquelas entradas. Olha, eu tenho um pouquinho de lógico no rosto, porque eu tenho uma entrada aqui, a minha testa é alta. Esse tipo... Então, assim, tem algumas características que está no corpo inteiro e tem características no rosto. O Siloves faz dois tipos de análise. Uma análise de corpo e análise de rosto, que é mais fácil pelo rosto, porque a gente faz em selfie, dá para fazer isso na câmera, não precisa ficar, né, vendo o bumbum, porque a gente precisa ver o corpo todo para a gente fazer a análise do corpo. Mas não é tão necessário assim, para a gente entender. Então, L são essas pessoas mais longilíneas. Na personalidade delas, são pessoas mais racionais, são pessoas extremamente criativas, só que são pessoas que elas se sentem rejeitadas perante ao mundo, porque elas têm pensamentos diferentes, elas pensam tanto que ela até esquece de falar com você, porque parece que ela já disse, porque elas ficam muito internas. Todo mundo tem um pouquinho dos 5. Tem pessoas que são mais, outras que são menos, mas todo mundo tem um pouquinho. Então, às vezes eu vou falar e vocês vão falar assim, eu sou todos. Não, todo mundo tem um pouquinho. Porém, tem pessoas que são caracteristicamente lógicas. Então, essas pessoas têm esse comportamento. O segundo é o de oral. São as pessoas orais mesmo, não falam, não param de falar, tipo eu. Aí são, né, são mais assim. Eu também falo muito. Lindinhas, né? A gente vai ver que já são pessoas mais fofinhas de abraçar. São pessoas que têm, geralmente, eu não tenho tanto oral no meu lábio, mas são pessoas que têm um lábio mais grosso. Na hora que sorri, aparece mais dente do que tudo. Então, essas pessoas, o olho, quando sorri, aí é igual o meu, ó. Fica parecendo que é de japonesinho, sabe? Fica assim. Geralmente tem cara de pidão, tem biquinho. Geralmente aquela pessoa que tem o lábio bem grandão, estando de lado assim, parece que ela tá de biquinho. Essa pessoa oral é o oral até da fase da criança, quando ela tá lá naquela fase de amamentação. É a fase oral, é ali, né, que na verdade desenvolve essas características. Essas pessoas são extremamente sensíveis, são extremamente sensitivas. Sabe aquela pessoa que escuta com sabedoria e fala, acalma a pessoa? É o típico terapeuta, são os orais. Essas pessoas, elas são tão dadas, né, para o mundo, que elas acabam parando, não se dão nada. E essas pessoas são muito, na verdade, tristes e amarguradas. E a gente vai perceber que as personalidades dos Siloves, eles vão tendenciar as doenças que você tem também. Então, voltando um pouquinho para o L de lógico, a gente vai saber que eles têm tendência a ter alguns tipos de depressão, alguns tipos de hipertireoidismo. Você sabe, você já viu uma pessoa que tem hipertireoidismo? Que ela é magra, tem os olhos jogados para fora, aqui você vê a garganta, você vê a musculatura quase da pele aqui, são as pessoas muito assim, parece que são secas.
Como que elas são? Hiperativas, elas têm muito do lógico ali, elas são muito práticas. Então, você vai ver que esse tipo de doença, ela tendencia. Para os orais, são problemas o quê? São problemas mais digestivos, problemas renais, porque a pessoa guarda aquele sentimento, elas são muito sensíveis. Depois, em terceiro, a gente vai ter o V, de versátil. São as pessoas que se adaptam a qualquer lugar, é o camaleão das personalidades. Essas pessoas, a gente acredita, quando você é ou o LO, ou o VE, né, o ES, né? Se vocês são os dois extremos, né? Vocês vão perceber que a gente vai achar que o versátil é o melhor, porque ele se adapta em qualquer lugar, que ele vai em qualquer lugar. Só que isso é quando ele está feliz, quando ele está bem, quando ele está com o coração quentinho. Quando ele está triste, ele acha que todo mundo manipula ele. Ele acha que todo mundo quer controlar ele, porque como ele faz com todo mundo, de uma certa forma boa, porque a gente sempre tem um amigo legal que quebra o galho, que faz as coisas, que tem ideias, que vai, sabe, que se adapta, que é vendedor mor, sabe, vende até a mãe. Sabe aquelas pessoas que elas gostam de entregar, gostam de fornecer, gostam de propiciar coisas para os amigos, para as pessoas? Esse é o versátil. Como que é o corpo dessa pessoa? Geralmente ela vai ter as formas variadas, não tem uma forma tradicional, ela pode ser gordinha, ela pode ser magrinha, mas você vai ver uma tendência de triangulação. Você vai ver que o alto dela é maior e o baixo dela é menor. Como que isso representa? Sabe aquelas pessoas que têm a testa bem larga e o queixo bem fininho? Você vê aquele queixo, até faz aquele tipo de reconstrução aqui numa masseter para ficar com o rosto um pouco mais quadrado na harmonização. Essas pessoas têm, elas vão procurar ter harmonização por isso, porque elas têm o queixo assim muito afinado. Então, esse rosto triangular é um rosto de pessoa versátil. Ou a pessoa tem um ombro muito largo e uma cintura fininha, ou ela não tem bumbum. Nada de bumbum e um costão largo. Sabe aquelas pessoas que de costas, elas são até gordinhas, bem em cima no ombro, assim, nas costas, e aí no final fica com uma perna murcha e um bumbum murchinho? Essa pessoa tem uma triangulação. Esse corpo favorece esse tipo de personalidade. Depois a gente tem os E. E de quê? De eficiente. E eficiente ele é mesmo? Porque são aquelas pessoas que elas estão até truncadinhas. Eu falo muito que parece, sabe aquele personagem super-herói, o Hulk, que ele é quadradão e ele é forte, sabe? Tinha na época, que eu não sei quem aqui é velho como eu, que assistia ao Obelix, né? Que é o Asterix, e ele tinha um amigo que chamava Obelix, que ele era grandão, gordão, e ele falava: eu não sou gordo, eu sou forte. A ideia é essa. A pessoa que é eficiente, o corpo dela é forte. Aquela pessoa que é truncada, o braço largo, não só gordinho, ela até pode ser magra, mas ela é quadradinha. E ela pode ser gordinha, mas ela é quadradinha. Geralmente o rosto é quadradinho, ou o rosto é achatadinho. Sabe aquelas pessoas que têm o rosto mais largo e achatadinho? A testa curtinha, assim? São as pessoas eficientes. Sabe aquela pessoa, mão para tudo, que está sempre ajudando a gente? Que a gente fala que é mão para toda obra, que ajuda todo mundo, este também é um problema, porque por ajudar todo mundo, ele esquece de ajudar a si mesmo. E aí, pior, tanto o oral quanto o eficiente, eles têm uma certa mania de achar que porque eles fazem tudo para todo mundo tem obrigação de fazer para eles. E aí eles ficam os mimizentos. E aí aonde está? Tá as faltas de gratidão, tá as faltas de consideração, e tudo isso dá doença. Doença onde? Doença no joelho, doença no quadril, doença no ombro. Começa a doer as nossas partes físicas. Então, quando você vê uma pessoa truncadinha na academia, vê se ela é gordinha ou está truncadinha. Vai lá e pergunta. Com certeza, ela vai estar com problema no ombro, ela está com problema... Porque ela atrai essa incapacidade. Porque as dores musculares é como se a gente tivesse incapaz de ser, né? A gente já está entrando um pouquinho na própria germânica. Mas só para continuar. E o último, né? O S. S do quê? De sofisticado. Na verdade, a palavra era para ser sensual. Mas como ia dar outra conotação, eu não queria dar briga aqui na polêmica, eu deixei ele como sofisticado, porque ele é sofisticado. São as pessoas que veem de Deus aquela beleza. Pode estar fora do peso, mas é bonita. Então, tem o rosto harmônico, tem o corpo harmônico. E ele tem essa ideia de continuar sendo harmônico, por mais que não se cuide. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã com um olho ramelento, com o cabelo ruim, mas parece que fez escova, que está de batom? Sabe aquela... Você fala, como surge um negócio desse? Essa pessoa, ela tem uma personalidade de ser sofisticado. O que é sofisticado?
que ela é chique? Mais ou menos, mas a ideia dela é de sobressair, de ela ser melhor, de ela ser competitiva. Quando ela está bem, quando ela está saudável, quentinho, ai coração, elas são as melhores pessoas do mundo para você ter com você, porque elas são belas e elas expressam essa beleza. A beleza, na verdade, ela chama geometria sagrada. Por isso que ele é belo, porque o tamanho do olho é proporcional ao tamanho do nariz, que é proporcional ao tamanho do lábio. É o que a gente faz em harmonização, é achar essa geometria perfeita. E a pessoa que é sofisticada, ela nasceu com a geometria perfeita. Então, ela exala essa energia. Ela te estimula a ser melhor. Ela é uma pessoa que te representa. Só que, quando ela está na dor, ela acha que vai ser traída, ela acha que vai ser deixada, e aí ela começa a ser vingativa, porque ela vai querer se vingar de todo mundo que ela acha que fez mal para ela, porque aí ela está um pouquinho desmiolada, e aí ela acha que ela tem tudo isso. E aí é onde vai dar as dores. Geralmente a gente vai ter dor lombar, dor nas coxas e também muito problema em aparelhos reprodutores. Então, vocês vão perceber que o LOVES são 5 letras dizendo que 5 personalidades. Essas personalidades correspondem a formatos físicos, então isso é análise corporal. E como que isso acontece? Não é hereditariedade, Roberta? Isso daí não sabe, adaptação do meio? A gente vai explicar muitas coisas sobre o seu modelo físico, o seu biotipo, mas a gente sabe que durante o nosso desenvolvimento, desde a barriga da mamãe, de 0 anos, vai lá, desde a concepção, até você fazer mais ou menos de 5 a 7 anos, você passa por processos emocionais na sua vida até para você criar sua personalidade. Isso já é sabido. Só que durante esses processos, a gente vai adquirindo alguns traumas. E esses traumas ficam meio que marcados na gente. A gente já estudou isso bastante. O Freud trouxe muito isso como uma fixação. Então, fixou na fase oral, fixou na fase sexual, fixou na fase anal. Se alguns de vocês já estudaram psicologia, sabe dessas fixações. O Reich também estudou isso, só que ele estudou em fase de idade, relacionando com a faixa do corpo, como se fossem couraças, que quando emocionalmente a gente remetia emoções da gente, quando a gente era criança, a gente ficava doente no adulto. E também, durante o nosso crescimento, a gente tinha tendências a mostrar nosso corpo. Então, uma pessoa que é lógica é uma pessoa que ela é muito racional. Então, a força energética e a força de atenção que ela dá para o corpo dela durante o seu crescimento, da primeira fase, de 0 a 7 anos, ele vai mostrar só na cabeça, e não por isso que o corpo fica mais com a energia mais na cabeça, então eles ficam mais cabeçudos e o corpo fica sem energia, fica sem massa, vamos falar. Já o oral é uma fase que é da amamentação. E aí, naquela fase, se o nenê não é gostosinho e gordinho, a mãe, né, ele não fica atraente. Como ser um nenê? Qual a diferença? Você pegar um nenê magrinho, pequenininho, prematuro, ou um nenezão de 6, 8 meses, gorducho, fofucho, que você pega assim, sabe? Qual dos dois você dá mais atenção? Então, imagina um bebê, quando ele percebe que ele não teve atenção suficiente da mãe, e por N motivos, e a gente não está aqui para culpar mãe nenhuma, na verdade é a impressão que o bebê tem para ele mesmo, já é psicologia ali. E aí ele vai desenvolver o quê? Um corpo gordinho para chamar atenção. Só que naquele momento era um trauma que me fez ser eu que sou hoje. E aí? Só que isso aqui tem muita qualidade. Todas as personalidades têm suas qualidades e você vai mostrando ela. E aí você vai ver, então, em cada fase, até mais ou menos 7 anos, onde fecha as 5 letras. Então, a fase mais dentro da barriga da mamãe é o L de lógico. A de amamentação é o oral. Ali a fase de aprender a andar, aprender a se comunicar, é a fase do versátil. Ali, depois a fase de troca de fraldas, onde a criança começa a já ter autonomia até dos próprios esfíncteres, que é, na verdade, uma autonomia. Eu consigo segurar o xixi, consigo segurar o cocô. Isso me dá o quê? Eficiência. Entendeu a palavra? Eu desenvolvo, então, o eficiente. E, por último, aquela triangulação, onde a criança percebe que ela faz parte de um meio, onde tem papai e mamãe, ou as formações de famílias modernas que tem hoje, mas ela tem a percepção que um é yin e o outro é yang, então um é ativo e o outro é passivo, e ela se identifica com algum dos dois. E aquela que ela se identifica, ela quer ficar junto. E aquele outro, então, é o algoz, é o ruim. Então, imagina uma menina apaixonada pelo pai,
A mamãe é o diabo, não quero saber de mamãe. Então, ela cria esse elo de vínculo, isso também é psicológico, isso acontece para todo mundo, não é uma doença, é só uma identificação primária da pessoa como si mesma. Porque antes ela olha para si, depois ela olha para o próximo e depois ela se identifica, que a quinta fase é a fase do sofisticado. Então, quando as pessoas têm uma espécie de trauma nessas fases, que pode ser trauma mesmo, algum ente querido faleceu, mudou de casa, alguma coisa aconteceu na vida daquela criança. Ela vai ficar marcada naquela fase que ela já está desenvolvendo, e aí ela desenvolve uma personalidade e o corpo dela para ela ser a pessoa que ela está aqui hoje, adulta, depois dos 21 anos. E aí coisas acontecem, e aí é por isso que não adianta a gente só entender que a fase que você desenvolveu vai dar o formato do seu corpo e ficar por aí. Só identificar as pessoas é muito interessante, mas na terapia não faz muita diferença. Por isso que eu incluí a germânica. Por quê? Porque a germânica, de uma certa forma, é um pouquinho parecido com o que o Reich falava. O Reich falava, eventos emocionais vão gatilhar aquele bebê vai ter um trauma e essa emoção vai fazer um corpo daquele formato. Se você for ver, é psicossomático, né? Psico, criança recebe emoção. Somático, ele somatiza em forma de corpo. E aquilo fica para o resto da vida. O Hammer, ele falava, uma emoção gatilha, o meu corpo se adapta e vem a doença. No final, não é uma psicossomática também? Só que o Reich falava de uma psicossomática eterna. E o Reich fala de uma psicossomática local, de doenças que a gente tem todo dia. Porém, a gente também pode ter doenças eternas. Quantos anos que a gente fica com um câncer? Quantos anos que a gente fica obeso? Quantos anos que a gente fica com depressão? Também são doenças que têm um pouquinho mais longa na nossa manifestação. Por isso que o jeito de conversar era o mesmo. E aí eu falei, opa, vamos juntar essas duas, porque faz tudo aí. Aí a terapia começa a ser um pouquinho mais como eu falo, concisa, né? Mais pontual no tratamento. Legal? Quer perguntar? Que eu desinverso. Você foi falando, eu fui me identificando com todos. Aí eu digo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí depois eu fiquei confusa. Teve uns aí que, tipo, eu era também muito, tipo, eu sempre fui muito eficiente de fazer acontecer, né? Só que eu comecei a me dar conta que é o tal da boazinha. Boazinha só se lasca, né? Que para nós. Então termina que você se sente injustiçada, que caramba, não é só mimimi, é a realidade. Cara, eu faço tanto, não fazem por mim. Parar de ser besta, né? Só vou ser boa. Boazinha não vou ser mais, porque boazinha a galera aproveita. Vou ser boa, porque eu continuo fazendo certo, mas não vou ficar não paparicando, que não é paparicar. Eu não vou ser tão eficiente quanto eu sempre fui. Eu vou ser eficiente para coisas que eu seja boa para mim, para o meu projeto, para a minha vida, para a minha família. Mas ser eficiente para todo mundo o tempo todo, não dá. A gente vai ser bom, não bonzinho. O bonzinho todo mundo atropela, ele é pequenininho. O bom, eu era ele está no boazinha. tamanho certo. Ele está no tamanho de todo mundo, ninguém atropela o bom. Entendeu? Isso. Só que o bom não é ruim, é o bom, ele é bom. Ele é uma pessoa amorosa, bondosa, ele não é besta. Só que ser besta é uma máscara de problema emocional que a gente tem. Muito talvez grande. Seja a vontade de agradar, de ter um reconhecimento, e todas essas coisas envolvidas também, né? Agora, de corpo, eu acho que eu sou longilínea, né? Porque eu sou toda ossuda, porque eu tô aqui coberta, mas aqui é toda ossuda, enfim. Eu sou longilínea, mesmo eu tendo mais gordinha, mais magrinha, eu sou comprida. O rosto é comprido, né? Eu tenho essa parte da têmpora profunda. Então, eu acho que de corpo eu vou para o longilíneo. Se você tem um pouquinho, a boca tem um formato de oral, né? Então tem de falar, e por isso que é a boca que está no formato de oral. De harmonização, eu só faço colágeno e botox, então, teoricamente, isso aqui está original. Isso é muito interessante. Vamos entrar um pouquinho em germânica. Porque às vezes a gente desvia, né? Porque está toda harmonizada a pessoa. Então, não, mas é isso que eu faço botox. O corpo, a gente usa ele como uma forma de cartão de visita. Né? Então, nós usamos o corpo para nos comunicar, para a gente poder participar de um grupo, né? O ser humano, ele é um bichinho, vamos falar assim, não vou falar um animal, que não é um bichinho. É um bichinho que precisa de tribos, ele precisa de ninho. Ele não é um bichinho solitário, ele é um bichinho de ninho. Ele se identifica, né? Os mamíferos, geralmente, eles são bichinhos de ninho. A germânica, quando ela começa
a se desenvolver, como você passa ela de uma forma didática, é entender que nós somos bichinhos mamíferos dentro de ninho, e é assim que a gente se comporta. Então, aquelas 5 personalidades, elas estão dentro do nosso ninho. Então, a gente tem todas essas personalidades na nossa família. E esse contexto de família, que é quem é aquela pessoa que é a nutridora, né, que é o yin, e quem é aquele que protege, que é o yang, fazendo a tríade familiar, que é o filhinho, papai e mamãe. É que a gente, quando traz papai e mamãe, aí entra nesse contexto de gênero, e não é isso, não tem nada a ver. Nós estamos falando em essência energética. Então, a gente fala aqui no Silobs que quem é o yang e quem é o yin que te trouxe a sua essência de valor. Todo mundo é um pouco de um e um pouco do outro. Mas durante o seu desenvolvimento da sua personalidade, você vai adquirir se você é mais ativo ou mais passivo, dentro ainda de todas as personalidades. E aí você vai entender que as doenças que começam a acontecer na nossa vida é uma forma da gente manifestar os nossos gostos e desgostos. E quando a gente muda o nosso corpo, a gente está querendo conversar com o entorno que aqui dentro da gente está se mudando, está se alterando. Então, é muito comum uma pessoa que faz terapia, que ela se identifica em alguma coisa que ela estava presa, a primeira coisa que ela sai da terapia, tem muita gente, isso é normal, cortar o cabelo, mudar, mudar a cor do cabelo, fazer uma harmonização, coisa que ela nunca tinha nem coragem, de repente fazer uma tatuagem, ou fazer um regime, é muito normal fazer regime, ou tá muito magro, começar a querer crescer a massa muscular, então vai fazer uma academia, vai fazer exercícios para poder ganhar massa. Por que ela quer mudar? Porque ela fez aquele corpo dela baseado nas dores da infância dela, que depois ela teve a segunda infância que é adolescente para massacrar. Depois ela teve a terceira infância, que é o adulto novo, que é dos 15 aos 21 anos, é uma faixa ali de reafirmação, de recompensa, que não acontece ali. Por quê? Porque na fase do 0 ao 7, ela não entendeu direito e falta afeto. Na fase dos 8 aos 14, faltou o quê? Faltou reconhecimento. Aí, quando ela chega nos 21, ela nunca vai ter recompensa. Porque para ter recompensa, ela precisa se reconhecer. Ela precisa ter tido afeição, se gostar. Porque a gente não é que a minha mãe me amava para eu aprender a me amar. É esse o olhar. A gente fica preso no, eu queria tanto que minha mãe falasse eu te amo. Ela não precisou falar, você está vivo, cara. Ela não tirou você da barriga. Isso já é o amor. Meu pai foi embora. Cara, ele te fez. Se ele não tivesse lá, você não estava aqui. E hoje você está aqui. Então, volta. Na base, você tem afeto. Você está lá. Fora que, se você está aqui hoje também, alguém te deu mamar, alguém trocou tua fralda, alguém, mesmo com raiva, vamos falar assim, que tem gente que vai contar as histórias de terror. Mas não, tem coisas horríveis, né? Nossa. Sim, eu vou falar o quê? A gente não pode também, só porque a pessoa passou por um monte de atrocidade, eu achar que ela é um ser especial do planeta e a gente tem que tratar. Não. Cada pessoa nesse planeta vai passar pelas provações que se merecem. Todas elas. Então, se você, assim, sinto muito, isso é muito, a gente precisa olhar dessa forma, mas passou por uma fase de infância muito ruim, mas se você está vivo hoje, você é um merecedor, você é forte. Agora, não adianta ficar chorando do que foi, porque você não vai andar. Pensa, se você passou por aquela fase é porque você teve persistência, perseverança e força. Agora você vai ficar fechando o olho e vai ficar lembrando o que foi? Aí você chegou aonde? No final, quem foi, né? No final, as pessoas que foram melhor que você vai andar, mas não porque elas foram melhor que você e vão andar, é porque você que parou. E tudo isso tem a ver com as suas emoções, do jeito que você olha a sua vida. Então, em primeiro lugar, o nosso clã, a nossa família, ela já traz, e é onde você foi criado, ela já traz percepções de quem eu vou ser. E nesse movimento, desse desenvolvimento da família, esses filhotinhos vão se criando para serem ativos ou passivos. E eles vão ser assim durante a vida. Essa é a raiz deles. Essa que a gente diz da epigenética, né? Que é o que você é de acordo com que o meio te favorece e te estimula. São as suas adaptações. E isso vai ser você. Pode mudar? Pode, por isso que existe terapia. Porém, tem coisas que são meio que frisadas, tipo, ficou na tua caixa preta, que eu falo que foi do 0 aos 7 anos. Ali não é muito comum
conseguir adentrar para fazer algum tipo de ressignificação. Eu trabalho com hipnólogos e eu sempre falo, dá para chegar lá nos 1 ano de idade, 2, eles falam, é uma técnica, mas não é tão eficiente. Por quê? Porque, na verdade, a gente está dentro da caixa preta do cérebro, e ali é meio imutável. Pegando assim... Eu sou hipnóloga, e aí consegue, viu? Consegue, quem estiver ouvindo pode falar comigo. Que legal, obrigada. Não, é legal, até para você falar, porque assim, pelos que eu tive... Depende da técnica, depende de tudo, mas é possível. Porque, assim, o subconsciente é 95% do cérebro, né? Se a gente parar para pensar que toda a nossa ciência da nossa vida, tudo isso é 5%, cara, a gente é pode muito pouquinho. 95%, a caixa preta desse tamanho, é uma caixona preta. O que está lá escondido é muita informação. Então, a gente consegue ter acesso. Agora, depende muito da pessoa também, né? Não depende só do hipnoterapeuta, Isso, depende também eu ia do ser complementar humano agora. que está sendo hipnotizado. Pode ser a técnica que for. O problema também é a pessoa querer. Ela da querer pessoa. Essa parte tão profunda. Ela permitir, porque às vezes o subconsciente trava, ele próprio não deixa, sem querer. E aí, e também outra pergunta que eu acho que é uma pergunta do momento: o que você quer na terapia? Né? Não é? Porque muita gente, sabe, uma coisa é o que o paciente quer, outra coisa é o que o terapeuta pode dar. Então, assim, às vezes o terapeuta pode tudo, mas o paciente não está pronto para nada. E aí a gente, até como terapeuta, fica meio frustrado, mas já passei dessa fase, porque hoje eu falo: o que você quer? Eu vou até onde eu posso fazer o que você quer. Se eu souber, te ajudo. Se eu não souber, indico. Porém, o que você quer. Então, muitas vezes a gente tem até essa, né? Mas eu falo muito dessa caixa preta, porque para que também mexer ali? Porque para que tirar ali provações, merecimentos e superações de uma criança que hoje fazem ela ser um adulto que pode ter potencial enorme de se dar muito bem na vida? E ao invés de ficar chorando desses traumas. Então, assim, a gente pode acessar, mas entender para quê? O que eu vou fazer com isso? Isso é muito de germânica, porque a gente vai chegar na entranha do sentimento. Nas entranhas do sentimento, eu falo. O que acontece? Quando o Dr. Hammer, lá na década de 80, para falar um pouco de germânica agora, então, assim, eu falei um pouquinho de cada, né? Para a gente passear aqui. Então, assim, o que ele percebeu? Ele percebeu que ele poderia aliviar as pessoas de medos de morrer. Basicamente é isso. Tanto que a germânica, ela tem o que a base dela, né, na teoria, é um programa biológico de sobrevivência. Ele chamou desse nome até. Que é o que o seu corpo vai fazer para se adaptar frente a um gatilho emocional. Então, um trauma ou um gatilho emocional mesmo. Só que esse programa biológico, ele faz o quê? O seu corpo estar sempre vivo. Ele não quer morrer. Então, ele vai fazer qualquer coisa para estar vivo. E aí foi quando ele começou a perceber e aí que era a dificuldade dele se expressar. Porque ele percebeu que os cânceres não estavam lá para matar, estavam lá para salvar. E isso foi o pega para capar na época. Por quê? Porque imagina um cara que no auge da quimioterapia descobriu que ele não queria mais dar quimioterapia para ninguém. Ele também surtou. Hoje, a gente que estuda, eu não sou a favor nem contra, não tenho isso. Eu acho que assim, são coisas que a gente tem que ponderar. Quem é o paciente, o que ele quer e quais as terapias que ele se sintoniza. Entendeu? Só que lá na década de 80, o doutor também percebeu um câncer, ele falou: não, dá para tirar o câncer sem fazer cirurgia, dá para tirar um câncer sem tomar quimioterapia. E ele fez uma mobilização geral. Deu resultado? Muito resultado. O resultado dele é de 6.500 pacientes terminais. Não é paciente só, tem uma manchinha. Não, terminal de câncer. 500 faleceram, 6.000 viveram. Então, ele teve um ganho muito grande. Só que esses 500 foi considerado pela indústria farmacêutica, pela medicina, e tudo bem, que eu acho que também tem que se contestar esses que morreram. Por que eles morreram? Porque eles não tiveram tratamento que era o que era protocolo da época. Então, de uma certa forma, foi tipo uma iatrogenia, né? Então, o que acontece? É ali que pegou, e é ali que ele foi chamado de charlatão, e é ali que ele perdeu o título de doutor, ele foi expulso. Aí ele fugiu, ele ficou foragido, ele morreu foragido, porque ele foi denunciado, e cabeças rolaram, o pessoal pesquisar aqui na internet o que aconteceu, mas na verdade foi isso, por causa desses pacientes que ele foi muito...
Imagina, ele descobrindo um método, ele descobrindo uma técnica, vendo o resultado, ele não ia ficar cego para todo mundo? É muito comum um cientista ficar cego. A gente passou aí por um processo aí de uns 4 anos atrás, onde se ficou cego por causa disso. A qualquer custo, faça uma vacina. E a gente percebe o nível da ciência, o nível da racionalidade humana, daquela briga do tumulto, falando tomo, não tomo, tomo, não tomo. E a briga de que morreu porque tomou, não morreu porque não tomou. Pensa, isso hoje 2020. Pensa isso, 1978, 1980. Então, é muito de entender. Só que, o que ele quis dizer? Vamos lá. Então, vamos entender. Ao invés de fazer, então, a germânica ser o único tratamento daquele paciente, que eu também não sou desse olhar, eu sou odontologista, né? Então, eu ainda abro o dente para fazer restauração, eu ainda ponho aparelhinho para corrigir, ainda toma remédio para dor de cabeça. Não sou totalmente. Eu sou da medicina integrativa, a gente integra. Então, o psicoterapeuta hoje, que é de medicina germânica ou de qualquer terapia, ele tem que trabalhar com psicólogo clínico e com psiquiatra. Precisa estar os 3 juntos. Cada um vê uma coisa. Fora É importante você falar isso, porque às vezes pode fazer o que for, mas um remedinho é fundamental determinando determinadas pessoas. Às vezes sabe, tem uma doença, de fato, neurológica que precisa de medicação. Não dá para só essa terapia de conversa. Não, Às vezes precisa uma precisa. coisa. O doutor Ramiro ainda falava, se for para tomar alguma coisa, que tome analgésico, porque não dá para pensar com dor de cabeça, de uma certa forma. Então, assim, o remédio não vai se abolir. É a maravilha do universo. A gente tem aí, de antibiótico mesmo, não tem nem 100 anos. E olha a qualidade de vida que trouxe. Então, assim, quem sou eu para falar mal de remédios? Mas eu também faço homeopatia, eu também gosto de floral, e eu sou terapeuta. Então, então, porque eu tenho tantas armas, para quê? Para o meu paciente que escolhe. É ele que está. Então, se ele é um paciente que vai fazer uma cirurgia, uma dissecação do nervo, porque está dando neuralgia, ele é seletivo. Durante a terapia, depois que fez a cirurgia, melhorou a dor, salvou. Agora, vamos pensar por que você estava se dando choque na cara? Aí a terapia começa a fazer efeito. Aquele paciente que está passando agora, acabou de abrir o exame e descobriu que tem um tumor. Senta, vai no oncologista, descobre um tratamento mais, né, com menos efeitos colaterais de tratamento, porém, procura um psiquiatra, procura um psicólogo e procure um psicoterapeuta também. Porque o psiquiatra vai te ancorar nos seus medos de morrer, porque saber que tem um câncer é muito forte, é um trauma emocional. Um psicólogo, pode ser psiquiatra, não seja tão, mas um psicólogo, para te orientar que existem tratamentos e te esclarecer. E o terapeuta, encontrar a emoção que fez você querer ter esse câncer, porque aí a gente vai entender este lado, que é o que o Dr. Hammer trouxe. Está aqui para a gente não exceder muito tempo, que eu já estou falando, mas eu queria deixar uma mensagem aqui. Quando o Hammer ele trouxe a nova medicina germânica, e que é a maravilha do Siloves. Eu coloquei várias coisas no Siloves para se entender a germânica, porque a germânica, para entender, precisa do coração, precisa estar lá no fundo. Então, se você entender se você é lógico, se você é oral, já é meio caminho andado. Para você entender que o seu clã te influenciou e você também influenciou o seu clã é família, também já é meio caminho andado. Para quê? Para você agora sim pôr o dedo lá na ferida e assumir que você tem emoções que te fazem estar pequeno perante a sua moralidade. E essa é a transformação que o Hammer trouxe quando ele trouxe a nova medicina germânica. Ele dividiu assim, e é muito didático o que eu falo. Ele pegou uma pessoa e ele percebeu que a gente só tem 4 tipos de emoções básicas. Ou a gente tem medo mesmo de morrer, medo de perder nosso sentido de sobrevivência, medo de passar necessidade de comida, de casa, de não ter dinheiro. Sabe esse medo que a gente tem? Esse medo é um medo real, é um medo do ser humano de morte. Tá lá, punção de morte, então a gente tem esse medo. Depois a gente tem uma outra emoção, que é a emoção de não ser valorizado, de não pertencer aos nossos tribos. Então, eu me senti que eu fui excluído pelo meu pai e minha mãe, ou eu fui excluído por um amigo, fui traído pelo meu namorado. Essa questão de pertencer e o quanto eu sou, que eu tenho função. Eu trabalho nessa firma e eu não estou produzindo. Essa competição de coisas, que depois até entra um pouquinho na questão de dinheiro com nutrição, né, com sobrevivência. Mas ser você como uma pessoa com função, um cidadão com função na sociedade, tá? É uma emoção isso, porque dói
A gente se sentir inútil é muito ruim. Na verdade, os suicídios, muitas vezes, conversando com pessoas que tentaram, ela se sentir inútil. Essa é muito pequena isso. E essa é uma linha tênue entre você existir ou não existir pela utilidade. Né? A gente fala, para que serve esse copo? Para beber água. Se ele não tem água, vamos supor, não tem o líquido para pôr aqui dentro, ele perdeu a utilidade dele. A gente vai ter que trocar a utilidade. Isso é um ser humano. A gente também pode mudar a utilidade. A terceira emoção é a emoção da gente ser a nossa essência da sua personalidade, a sua moralidade, seus valores. E aí está bem carregado da sociedade e da sua família que te criou. Muitas vezes os nossos valores estão corrompidos e a gente não percebeu, porque aquela situação fez a gente acreditar que aquilo era a única coisa que existia no mundo. E aí tem aquela sabe, corrupção, de quando você entra numa faculdade, você percebe um mundo novo, você percebe atitudes diferentes e aquilo te corrompe a sua integridade, para você, às vezes, ter que fazer algumas atitudes que pode ser que você esteja se traindo, que você esteja se vulgarizando. Isso também é uma emoção muito profunda, capaz de gerar câncer. E a quarta e última é o quê? Quanto você consegue determinar e delimitar, na verdade, o seu espaço. O quanto você invade a vida das pessoas, enquanto você percebe que os outros invadiram a sua, interferiram no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, corrompendo até as outras três. Vocês vão perceber que são 4 emoções e elas se conversam. É lógico, é o jeito de eu limitar dentro do meu espaço, do meu trabalho. Então, aí vocês vão ver que esses 4, eles vão se juntando, e aí essa emoção que, na verdade, é a que causa a doença. Então, assim, é complexo, você vê que eu estou explicando aqui, parece que é assim muito muito cheio. Por isso que eu trouxe de uma forma assim mais prática, como? Para mostrar para vocês, são só 4 emoções. Dessas 4 emoções, a gente divide o corpo inteiro. Então, pega as emoções de falta de nutrição, que é o medo de sobrevivência, e a gente coloca em onde? Em todos os aparelhos respiratório, o aparelho digestivo, o aparelho urinário e o reprodutor. Esses 4, então, se você tem doenças digestivas, então, gastrite, tá com hepatite, tá com problema de tireoide, tá com problema de colite, dessa parte digestiva, ou tá com infecção urinária, ou tá com mioma, ou tá com câncer de mama, todos esses é porque a pessoa passou medo de algo de sobrevivência dela e das pessoas que ela convive. Então, se é uma pessoa ativa, ela não deu condições daquelas pessoas terem. Então, imagina um pai de família, uma mãe de família, que perdeu o emprego e deixou os filhos sem condições. Ele pode ter um problema no corpo nesses sistemas que eu falei. Já as pessoas que estão se sentindo inúteis, então elas têm incapacidade, se sentem incapazes. No trabalho, no serviço, elas não têm espaço para elas não pertencem aos espaços, elas não se sentem confortáveis e elas querem estar, é uma dor isso. Elas vão ter o quê? Problemas no seu sistema músculo-esquelético. Então, vai ter problema de articulação, vai ter problema de músculo, vai ter problema de osso, né? E, principalmente, problemas do quê? De ordem cardíaca. Olha que interessante. O coração não é de sobrevivência, o coração é de valor até de amar. Então, pensa as culpas aí. E, geralmente, quem tem esse processo de dolorimento no corpo de ordem músculo-esquelético é porque tem muita culpa na vida. Culpa porque culpa alguém ou porque se culpa. Pode procurar que tem culpa envolvida. Já o outro sentimento, eu já falei de 2, fala outro, de moralidade, que é o quanto você é a sua essência, quanto você está na sua essência de valor e de integridade. Isso vai te dar o quê? O formato do seu corpo. E o quê? A forma da cor que você se manifesta. E olha que interessante. E o quanto que os seus órgãos, tudo, está no lugar. Então, a forma do seu corpo, lembra dos 5 tipos que a gente muda? Estão todos eles gatilhados porque a pessoa quer existir. Por isso que é do 0 ao 7 que se desenvolve isso que o Reich estudava. É a integridade daquela criança que está sendo construída ali. Ela é gatilhada do 0 ao 7 e ela manifesta dos 8 aos 14 anos. Então, seus traumas hoje, então, seu formato de corpo, o que você inventa de fazer no seu corpo, está relacionado com as suas dores de adolescência.
Por isso que geralmente você faz a terapia, você descobre coisa da adolescência, você vai lá e mexe no nariz. Você vai lá, descobre um negócio na adolescência, você vai lá e muda a cor do cabelo. Você vai lá e faz regime, você vai lá e engorda. Você vai fazer algum movimento do seu corpo. Só que, falando agora, não dessa parte de base, falando como a Germânica ela traz no conceito dela, o formato do corpo, as manchas no corpo, as formas que a gente faz, as cores do corpo, está relacionado com a sua moralidade. Então, se você passou uma vergonha, se você foi desmoralizado, se você teve que fazer uma atitude que você se corrompeu, você se traiu, você vai ter problemas com essa origem. E por último, é a limitação de território. O quanto você invade a vida dos outros, que isso é muito mais comum do que os outros invadirem a sua. Porque a gente sempre fica no mimimi, né? Ah, que ele fez isso para mim, ele fez isso para mim. Mas, na verdade, é o quanto você faz. Eu brinco muito. A gente fala assim, eu fiz tudo para aquela pessoa e ela não veio nem agradecer, não teve a consideração. Aí eu penso assim, pensa você agora que você tem um amigo chato na tua casa, que vai todo dia te perturbar, todo dia infortuna, todo dia perturba na sua vida, que você só falta mandar ele embora e graças a Deus que às vezes dá um clique e ele vai embora. Você vai depois ligar para ele e falar assim, obrigado que você veio aqui, hein? É lógico que senão você nem liga, porque dá de ele aparecer de novo. É por isso que as pessoas não têm consideração por você. Então, toda vez que você se queixar porque alguém não teve consideração, se pergunta se você não foi a visita chata, se você não fez demais, porque a pessoa é tão mal agradecida assim. Claro que tudo não é generalizado, mas muitas das vezes a gente percebe isso. Então, para fechar, 4 sentimentos fazem todas as doenças no seu corpo. Quando a gente tem sobrevivência e integridade, a gente cresce um corpo novo para poder suprir as necessidades. E aí entram os cânceres. E quando a gente tem desvalorização e quando o nosso território está violado, a gente tem perda. Então, tem as ulcerações, os buracos, né? E as fraturas, as perdas que a gente tem. Então, nesses 2 olhares, a gente vai ter doenças que crescem tecido e doenças que perdem tecido, faz buraco, basicamente. Quando cresce tecido, basicamente, é que meu corpo precisa ser o dobro para ter função maior. Por quê? Porque eu estou no trauma de não ser suficiente. E se eu tenho buraco? É porque eu estou demais, eu estou invadindo demais os outros, ou eu estou sem função e eu não presto para nada mesmo. Então, é melhor quebrar. E então, essas 2 funções. Meu corpo dá uma ordem, né? Eu tenho uma emoção que vem para o meu cérebro, para o meu coração, e ele dá uma ordem. Faça isso para me ajudar na minha emoção. E o teu corpo manifesta em forma de doença. Então, é assim que fecha a terapia, que ela vai determinar qual é a tua personalidade, as doenças que você tem, para entender qual é a fase e a emoção que você passou, para você poder ressignificar e se libertar. Eu acho que eu consegui resumir. Nossa, é muito complexo. E assim, a pessoa tendo conhecimento de certos comportamentos que e já sabendo as possibilidades de problemas que podem ocorrer no seu corpo, você já evita, né? Você já entra na terapia, você já tem percepções de comportamento, de histórico na vida, e você já vai fazendo um filtrozinho, opa, peraí, eu vou cuidar para isso aí não evoluir numa doença que vai me causar mal, né? Algo desse tipo também. Primeiro, os primeiros passos da Germânica, a gente vai fazer a que volta, né? A engenharia reversa. Então, a gente vai pegar o que está passando para descobrir o que você pensou. Quando você começar a entender, tanto que as terapias de Germânica são meio que autoterapia. As consultas germânicas, elas não são consultas semanais. Elas são consultas, às vezes, bimestrais. Uma consulta mensal, dependendo do caso. Por quê? Porque a pessoa vai relatar, vai ter tabela, tem tanta coisa, tem material, não é só achismo, não. O negócio é bem, bem legal mesmo, é bem certinho. Mas a gente descobre qual é a emoção e a pessoa começa a se entender. Quando ela começou a entender que a doença causou por causa de uma emoção, ela se previne nas emoções dela, porque ela já vai saber. Nossa, acabei de tomar um fora. Ai, meu Deus, o que meu corpo vai responder com isso? Aí, ao invés de ficar com esse medo, falar, tá, eu tomei um fora, por quê? Quais foram o que eu fiz no meu relacionamento para eu receber esse fora? Porque eu não sou a causadora, né? Eu não sou uma vítima, não. Eu que causei as coisas em mim. Quando você ressignifica a emoção, a doença nem acontece.
Esse que é o barato, esse que é a Exatamente. O maravilha. bom é isso, não bora se acontecer o problema, vamos resolver, mas se não aconteceu ainda, que espero que não tenha acontecido com a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, vamos já se ressignificar tudo isso. Agora, antes da gente terminar, Roberta, me fala a água quente, a água, a temperatura do corpo, Ai, você falar um pouquinho, verdade. eu digo, conta aí no final, para a gente finalizar Então, com isso, essa informação aí. muito legal. Ai, foi muito bom isso, até acabei me esquecendo. Nas terapias do Hammer, no momento que você descobre o seu gatilho emocional, o que, que ele percebeu? Porque a germânica, ela é baseada, o conceito, na gestação também. E a gente sabe que durante a gestação, a gente ficou dentro de uma água salgada. Durante 9 meses, aquela criação que está ali, aquele elo energético que a gente teve com aquele ser que era a nossa mãe, porém aquela sensação que o corpinho do bebê teu, quando você era nenê, estava lá dentro. Ali foi formado você, é como se você fosse ali a célula tronco até está lá, né? São as células primordiais, são as primeiras que estão lá. Então, quando você faz uma terapia, que era a talassoterapia que ele fazia, a pessoa entendeu a emoção. O que ela vai fazer agora? Ela vai entrar numa banheira com água, aí tinha uma quantidade, tem uma proporção de talassoterapia. No caso do flutuário, eu vou dar uma pesquisada como que é. Mas a ideia é próximo à temperatura do corpo ou um pouco mais alta, porque era uma sensação de bebê mesmo. Dentro de água salgada, num tempo de 20 minutos, né? Então, aí tem várias terapias, porque também tem tamanho de corpo, né? Também um bebê, um cachorro, ou eu, que sou grandona, tem mais tempo para ficar dentro daquela água. Mas numa média de 20 minutos, você ficaria ali, e o que vai acontecer? As células do seu corpo todo, por sensibilidade de mesmo concentração salina e temperatura, ela remete uma lembrança embrionária e você reseta. E o que acontece? No seu cérebro tem todas as informações que estão ali. Essas informações é como se elas drenassem, enxugassem a água, e a água sai pelo canal urinário, e aí você ia aumentar a micção até para poder fazer mais xixi, para jogar esses traumas fora. É um tratamento energético. E ele fazia essa terapia nos pacientes dele durante as terapias de câncer, para poder a pessoa ter insights. Porque quando enxuga o cérebro, sai aquele tumulto de informação. O cérebro, cada informação que você vai sentindo ao longo da sua vida, vai fazendo um caminho neural. Esse caminho neural, quando não usa, ele fica parado lá e ele fica concentrando o quê? Água, tecido lá dentro. Quando você faz esse banho de sal, é como se você estivesse sugando, tirando aquela água de lá e jogando a água para fora, porque a água, né, a concentração de sal é diferente, vai jogar. E aí você dá uma enxugada, por isso que dá insight. É bom mesmo, tá bom? Valeu. Olha só, tá vendo? Explicação mais profunda impossível. Muito legal. Roberta, muito obrigada, amei. Deixa aqui para o pessoal seu contato, para você dar seus cursos, suas terapias, passa aí toda a informação. Eu vou deixar a descrição no vídeo, quem quiser, quem não conseguir anotar aí, estiver dirigindo, enfim, vai depois na descrição do vídeo e pega esses contatos, mas para quem está ouvindo, fala aí, por favor. Então, vou agradecer de coração todo mundo que ficou aqui, né? Compartilhe o vídeo para passar informação, para dar aí muita esperança para as pessoas que estão passando por doenças muito emocionais, e não só doenças físicas, doenças psíquicas também, que não deu tempo de falar aqui, principalmente as psíquicas também são, todas elas norteadas pelo Siloves, tá? E para você conhecer um pouquinho mais sobre isso, quiser conversar comigo, eu tenho duas páginas. No YouTube, aqui no YouTube, chama C_Loves. Siloves. Vai colocar Siloves, só vai ter eu lá, que na hora de construir foi assim, C_Loves aqui no YouTube. No Instagram, c.loves. Siloves. S-E, de ser, sistema emocional, Loves. Né? Então, assim vocês me acham bem mais rápido. Eu passar aqui celular, essas coisas não precisa. Aí é só me chamar lá, manda uma mensagem em qualquer dos vídeos. Eu estou lá com quase 200 vídeos falando de germânica, falando de espiritualidade. Tem muita coisa que a gente conteúdo fala. gratuito aí, minha gente. Tem Vamos bastante. se informar. Eu tenho muitos mini cursos gratuitos dentro do YouTube, vários cursos. Eu pego a Germânica e falo só para o feminino, eu pego a Germânica e falo só para ansiedade, só para obesidade. Vocês vão ter bastante material para vocês escutarem e fazer parte desse. Porque o negócio é aqui dentro, é mudar a nossa percepção. Eu agradeço de coração a oportunidade. Ai, Roberta, muito obrigada. Muito bom. Amei. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Obrigada.